informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 22 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Discutido o plano de biossegurança para indígenas que atuarão na colheita de maçãs no sul. Frigorífico fará testagem de Covid em massa de funcionários. Polícia investiga ataque de índios a agricultores em Dourados. Conab não vê grandes compras de milho e soja pelo Brasil. E quebra de 30% na safra de trigo do Rio Grande do Sul. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Pouco muda no tempo nessa quinta-feira em Dourados região. O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam. Por isso, há bastante possibilidade de ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O calor sobe um pouco, com temperatura máxima prevista de 34 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 255 a arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 245 no friboi e no Brasil Global. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 66 e a de soja a R$ 160, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Autoridades se reuniram na terça-feira para a elaboração de um plano de biossegurança que garantirá o bem-estar dos indígenas que atuarão na colheita de maçãs no sul do país a partir de janeiro de 2021. Para essa safra, serão contratados cerca de 5.000 trabalhadores.
O processo se encontra em fase de atualização de registros dos que já haviam sido cadastrados em janeiro desse ano e ainda estão disponíveis para as contratações no início de 2021. A responsável pela intermediação entre os trabalhadores e as empresas contratantes é a Fundação de Trabalho do Estado, a FUNTRAB. Serão selecionados trabalhadores índios de Aquidauana, Amambai, Miranda, Iguatemi, Cidrolândia, Dourados e Ponta Porã. Desde 2015, empresas contratam indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena para trabalhar na colheita de maçãs em lavouras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Esse trabalho já é realizado há 6 anos. Após 17 casos confirmados de coronavírus no frigolão frigorífico instalado em Santa Rita do Pardo, o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul requereu que todos os empregados da indústria realizem testes que detectam a doença. O termo de ajuste de conduta requer a testagem em massa, sendo que esta deve ocorrer até o dia 30 de outubro e envolver os 163 trabalhadores do frigorífico. O acordo estabelece ainda a apresentação dos resultados da testagem até o dia 18 de novembro. Entre as medidas no frigorífico estão o isolamento de trabalhadores com sintomas ainda que não exista diagnóstico confirmado da doença, a adoção de protocolos de biossegurança, identificação e afastamento dos trabalhadores quando necessário. A Polícia Civil investiga um ataque de indígenas a produtores rurais de Dourados. O fato ocorreu na segunda-feira, no momento em que eles tentavam plantar soja em uma área rural que ainda não foi invadida no anel rodoviário ou a perimetral norte. Segundo o relato de um dos produtores, os indígenas também teriam quebrado algumas máquinas agrícolas. O Sindicato Rural de Dourados emitiu uma nota de repúdio pedindo que a Justiça tome as medidas necessárias contra os envolvidos. Em janeiro deste ano, agricultores que possuem áreas no anel viário também registraram inúmeros boletins de ocorrência contra indígenas que permanecem ocupando o local. Desde então, a Força Nacional está na região para monitorar esses conflitos. O boletim de ocorrência dessa semana foi registrado como ameaça e dano e está sendo investigado. O Brasil não deverá realizar importações significativas de soja e milho dos Estados Unidos, apesar de uma isenção de tarifas para a compra do produto de fora do Mercosul, afirmou na terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a Conab, a isenção da tarifa estabelece um novo teto para o patamar de preços, que estão em níveis recordes, no caso da soja, após fortes explosões e elevada demanda interna. As cotações do milho também dispararam. Entretanto, os preços da soja são influenciados pelos preços internacionais e a questão cambial será importante para a evolução dos preços no ano que vem, citou a Conab. A Conab não detalhou os motivos de sua avaliação sobre as importações, mas o dólar é visto por analistas como um limitador de aquisições de grãos do exterior. A Conab disse ainda que a safra brasileira começa a ser colhida no início do ano que vem, o que também limita compras no mercado externo. As exportações brasileiras de melão, que em agosto iniciaram a temporada com resultados positivos, seguiram a todo vapor em setembro. De acordo com dados da SECEX, o volume embarcado no mês passado foi 42% maior que o exportado em setembro de 2019. Assim, na parcial desta safra, agosto e setembro, os envios de melão somam 38 mil toneladas, quantidade 36% superior à do mesmo período da temporada passada, com receita de 25 milhões de dólares, montante 35% maior na mesma comparação. O início da colheita da safra 2020-2021 de cebola em Itaporanga, Santa Catarina, está previsto para novembro. No geral,
as condições foram favoráveis à produção e a expectativa até o momento é de uma boa safra. Contudo, algumas áreas atingidas por granizo no início de outubro, principalmente no município catarinense de Aurora, estavam em período de bulbificação e devem ter a sua produtividade e qualidade afetadas. Apesar disso, os impactos à produção de cebola não devem ser tão expressivos sobre o volume total do estado de Santa Catarina, e o aumento da área dessa safra deve amenizar essa diferença. Em setembro, o desempenho dos embarques de ovos comerciais atingiu o mais baixo volume desde que o acompanhamento passou a ser realizado. No acumulado do ano, o grupo dos 10 maiores países importadores de ovos não sofreu alteração e tem os Emirados Árabes Unidos no topo, absorvendo 60% do total vendido lá fora, embora apresentando redução de quase 80% em relação ao ano passado. A cooperativa Aurora Alimentos informou que a presidência do Conselho de Administração será exercida de forma interina pelo vice-presidente da cooperativa, Neivor Canton, após a morte do então presidente Mário Lansnaster neste fim de semana. A cooperativa, que tem um frigorífico de suínos em São Gabriel do Oeste, informou ainda que o Conselho de Administração convocará a Assembleia Geral Extraordinária em até 90 dias, conforme exige o Estatuto Social, para definir o novo presidente. O plantio de soja no Paraná alcançou 32% da área estimada até o dia 19 de outubro, o dobro da marca de 16% registrada na semana anterior, com o retorno da chuva nos últimos dias, informou o Departamento de Economia Rural, o DERAL, nesta terça-feira. No entanto, os trabalhos seguem com atraso em relação aos anos anteriores e o nível de chuva ainda precisa aumentar para que a semeadura avance com mais rapidez. No mesmo período do ano passado, 45% das lavouras de soja estavam plantadas, segundo o DERAL. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar autorizou a pavimentação asfáltica do trecho que liga a BR-163 até a unidade multiplicadora de matrizes de suínos da Coasgo, a Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste, no município de Rio Verde. O secretário estadual de Produção, Jaime Verruc, esteve em Rio Verde para acompanhar o andamento do projeto, que deve entrar em operação em janeiro de 2021, e anunciar o investimento do governo do estado no valor de R$ 3 milhões para asfaltar o acesso da BR-163 até a entrada da granja. A unidade chamada de Granja Rio Verde terá 40.500 metros quadrados de área construída em projeto em parceria com a AgroSéries. Terá a produção de mais de 40 mil matrizes por ano. A previsão é de ter 1.500 fêmeas por semana para a reprodução, somando 78 mil por ano, além de 90 mil suínos para abate por ano. O Rio Grande do Sul, segundo o maior produtor de trigo do Brasil após o Paraná, deverá ter uma quebra de safra de pelo menos 30% diante das expectativas iniciais, com a produção deste ano estimada em cerca de 2 milhões de toneladas, afirmou a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, a FECOAGRO. Segundo o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, o produtor investiu no cereal esse ano em meio a bons preços, mas uma geada e a seca nas últimas semanas prejudicaram o potencial produtivo dos trigais. A colheita do trigo segue em andamento no Rio Grande do Sul, com regiões de clima mais quente, como nas Missões, já tendo colhido cerca de 50% da área. Naquele estado, aproximadamente 20% das lavouras já haviam sido colhidas até a semana passada, segundo a Emater.
Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O governo espera oferecer pelo menos 3 vacinas contra a Covid-19 para a população. Os representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan afirmaram na reunião da comissão mista que acompanha as ações de combate à Covid-19 que o governo vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa da Sinovac ainda este ano. Essas doses devem se somar ao acerto com a Aliança Covax, que prevê 2 doses para 10% da população brasileira, e a parceria entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. O representante da Fiocruz, Marco Krieger, disse que a vacina da parceria com a Oxford deverá estar pronta para distribuição em fevereiro, com produção nacional de 100 milhões de doses até o final de junho. O objetivo é obter 200 milhões de doses ao custo de $3,16 a dose até o final de 2021. Guilherme Werneck, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, diz que por causa da necessidade de registros emergenciais, é importante trabalhar com o maior número de vacinas possível, pois cada uma pode ter efeitos diferentes, inclusive por faixa etária. Uma vacina pode ser melhor para indivíduos mais jovens, outras podem ser melhor para indivíduos mais idosos e, portanto, investir em 1 ou 2 vacinas, ela pode limitar, digamos assim, o alcance do nosso programa de prevenção. Os especialistas presentes na comissão também manifestaram preocupação no sentido de que a população seja informada sobre a redução dos testes de eficácia da vacina em razão da aceleração do processo de produção. A Anvisa sinalizou para a possibilidade de uma redução da eficácia necessária para aprovação de 70% para 50%. Para Ricardo Gazinelli, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, não será possível ter avaliações sobre a duração da resposta imune. Então, uma vacina que pode ter 80%, ou vamos dizer 60% de proteção, ou 70% de proteção com 4 meses, pode ser que com 8 meses ela tenha uma eficácia de 30%, 40%. Isso nos deixa muito preocupados com a aprovação muito precoce da vacina, especialmente se a eficácia for baixa, ou digo, entre 70% e 50%, porque a população brasileira pode ter uma ideia errada de que nós temos uma vacina real para a Covid-19. Para Gazinelli, a necessidade de mais estudos pós-vacinação indica que a sociedade não vai poder abandonar o distanciamento social e o uso de máscaras. Juvenal Brasil Neto, da Anvisa, diz que a eficácia de 70% é a usual, mas que não existe uma regra fixa, e explicou que a Organização Mundial de Saúde e o órgão regulador americano também estão trabalhando com 50%. Juvenal diz que a agência tem até agora 4 vacinas em análise, a de Oxford e a da Sinovac, que prevêem transferência de tecnologia, e as dos laboratórios Pfizer e Janssen, que não têm essa transferência. Ele lembrou que a vacina da Janssen está interrompida por efeitos adversos. Krieger, da Fiocruz, diz que os testes feitos até agora com a vacina de Oxford mostraram respostas tanto celulares quanto de produção de anticorpos com apenas 1 dose. Ele diz que a ideia é ter um registro emergencial da Anvisa em novembro, para que a produção industrial no Brasil seja feita a partir de janeiro. O deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, abordou a questão da obrigatoriedade ou não da vacinação. Há quem entenda que todos deveriam ser vacinados, independentemente de sua própria vontade, dado que isso protegeria toda a sociedade. Por outro lado, há quem entenda que o indivíduo deve ser livre para arcar com os riscos de não ser vacinado, não podendo ter sua liberdade de ir e vir cerceado, como a sua própria liberdade sobre o que fazer do seu próprio corpo. Adriana Lucena, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, diz que a ideia é fazer campanhas sobre a importância da vacinação para a saúde coletiva. Ela explicou que os grupos criados para planejar a campanha de vacinação da Covid-19 deverão ter respostas sobre grupos prioritários e logística até o final deste mês.
Adriana disse ainda que cada pessoa vacinada será identificada, para evitar até que tome mais de uma dose de vacinas diferentes. A comissão mista que acompanha as ações de combate à Covid-19 fará mais 4 audiências até dezembro, sendo que a próxima será com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 26. O relatório do deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, deverá ser apresentado no dia 16 de dezembro para ser votado no dia 18. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6h10, depois do Serginho Sarti e do horário político, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.